Esse vídeo é para você que quer aproveitar ao máximo a escola e passar direto na faculdade. E ao mesmo tempo, sem se desgastar tanto, ainda mantendo a sua saúde mental e entrar direto na faculdade, sem se desgastar tanto no meio desse processo todo, tá? E para você que é de escola pública, fica ligado, porque no final do vídeo a gente tem uma dica especial para você, a gente tem alguns exemplos até que são muito interessantes para você. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais. Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, uma inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Muito prazer, eu sou o Rafa. Muito prazer, eu sou o Vini. E nós somos os irmãos Coelho. E hoje nós vamos falar aqui para você que quer passar direto da escola na faculdade dos seus sonhos. Hoje nós vamos falar assuntos como, por exemplo, como que você consegue sequenciar o seu estudo para você ter os melhores resultados possíveis. Quais são as características e as peculiaridades da escola que podem te impulsionar para que você possa passar direto da escola para a faculdade. A gente também vai falar qual é o maior erro que quem está na escola comete. Qual que é esse erro, Rafa? Pelo amor de Deus, conta pra gente. Além disso, nós vamos falar um segredo que vai te fazer chegar muito mais longe do que a grande maioria das pessoas que estão na escola neste exato momento. Então, Rafa, pra gente começar bem, pra gente já começar estourando no podcast, nada melhor do que a gente já falar qual que é esse segredo que faz com que estudantes vão muito mais longe do que outros. Então fala aí. Ó, assim, geralmente a jornada das pessoas que estão na escola e de fato estão focadas para passar no vestibular, ela é solitária e árdua. Por quê? Porque a grande maioria da galera ainda não tá, ainda não tá na vibe de estudar, não sabe muito bem o que é o vestibular, não sabe muito bem como é que faz para entrar na faculdade dos sonhos. Então, é uma jornada difícil, uma caminhada longa e solitária. Né? Então, quando a gente fala assim, qual é o maior segredo? O maior segredo é independente se ela vai ser árdua e solitária, é justamente você ter o comprometimento, né, Rafa? Você conseguir estar focado, você conseguir estar comprometido mesmo nesse cenário. Exatamente. E para que você consiga se comprometer, Vini, num nível acima, sabe? Num nível acima. Se comprometer num nível acima, a gente tem uma técnica que a gente vai passar aqui para vocês, que é a técnica da onça, certo? Porque com essa técnica, você consegue fazer com que a sua jornada não seja tão solitária assim. Exatamente, essa técnica nada mais é do que você conseguir focar junto com outra pessoa, colocar outra pessoa para ser a sua onça. Meu Deus, como assim? Cara, imagina que você tem que fazer uma atividade normal, como por exemplo, correr numa esteira. Você vai correr numa esteira, você pega e você coloca ela numa velocidade X, uma velocidade tipo 10, 15, beleza. Só que se você tivesse uma selva e você colocasse uma onça correndo atrás de você, você ia correr numa velocidade muito mais rápida. Então, essa técnica nada mais é do que você se juntar com outra pessoa para que você consiga focar mais. Um exemplo, claro. Por exemplo, pega a sua mãe e fala para ela, mãe, eu vou estudar das 10 ao meio-dia. Por exemplo, agora que a gente está nesse período, né, Rafa, de quarentena, pega e fala, vou estudar das 10 ao meio-dia. E coloca ela para te fiscalizar, ela vai ficar ali olhando se você está estudando mesmo. E se você não tiver, acredite, ela vai te cobrar e você vai ter que estudar muito depois. Por quê? Porque você se comprometeu com ela. Então, nada mais é do que você conseguir juntar você com uma pessoa que você confia para te ajudar nesse momento. Exatamente. Até na escola dá para fazer isso, Vini, né? Se você não estiver em casa, né, nesse período que a gente está gravando aqui, a gente está de quarentena e é fácil colocar sua mãe para te ajudar. Mas às vezes um amigo também, claro, né? Às vezes você pega um amigo e fala, vamos estudar por 2 horas seguidas sem atrapalhar? Vamos. Então, se você sair do seu foco, ele vai pegar e falar, volta aí. E se ele sair, você também ajuda ele, né, para ele não sair do foco dele. Exato. Tá comprometido não só com você, tá comprometido com outra pessoa também, porque isso ajuda muito, cara. Isso ajuda muito, claro. É muito legal. E eu acredito que quando a gente fala desse ponto, a gente tem que falar de 2 outras coisas. A primeira delas é a diferença entre você ir sozinho e você ir acompanhado. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando eu tava
no ensino médio eu tinha um amigo que a gente estudava junto. Meu amigo, nem vou revelar o nome dele aqui, mas é o Simões, tá? Não conta pra ninguém. E basicamente a gente estudava junto, a gente ia pro cursinho juntos depois da escola, e isso ajudava muito, porque eu tava comprometido com ele tava comprometido comigo, tá? Não era um namoro. Não era um comprometimento sério, assim, mas... Não era um comprometimento desse tipo, não é a minha preferência, né? Mas a gente estava comprometido em estudar junto. E isso me ajudou muito, e ajudou ele também. Tanto que eu consegui passar tanto na Mackenzie quanto na USP, tudo que eu prestei. E ele hoje está fazendo engenharia na Unicamp. Então, foi uma parceria que deu muito certo. E foi justamente utilizando essa técnica da onça. Utilizando... E mostrando pra vocês que o que a gente fala aqui não é uma coisa que a gente inventa, que a gente fala, não, vou falar isso aqui porque eu li em algum lugar. Não, são coisas que a gente aplicou e deu certo pra gente, a gente tenta passar aqui pra vocês. Não é só teoria, é prática também, né? Porque, na verdade, essa técnica, Vini, a gente consegue usar na vida pessoal também, né? Não só pros estudos, nos estudos ela é muito efetiva, mas se você tá de dieta, por exemplo, você consegue se comprometer com outra pessoa e pedir para que aquela pessoa te fiscalize na hora da sua refeição. Então é muito legal essa técnica. Use e abuse da técnica da onça. E tem outra coisa, quando a gente fala desse comprometimento, é até colocar aqui um exemplo do que é estar comprometido, ó. Porque se a gente pegar, por exemplo, um café da manhã na fazenda. Vamos. Pega um cafezão da manhã que você chega lá, sabe? Estilo americano, que você chega, tem aquele suco de laranja. Aqueles ovos, aquele bacon. E aí você imagina os animais conversando, né? Imagina os animais da fazenda conversando. Quem que você acha que tá mais comprometido? A galinha ou o porco? Deixa aqui nos comentários. A galinha ou o porco? Qual tá mais comprometido? Bom, a galinha vai te fornecer os ovos pro seu café da manhã. Mas o porco, ele vai dar a vida dele pelo seu café da manhã. Ele vai virar um bacon gostoso, crocante, delicioso, mas ele vai virar um bacon. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E aí, quem que você acha que está mais comprometido? O porco ou a galinha? A galinha, ela está envolvida no processo do seu café da manhã. Já o porco sim, ele está comprometido com o seu café da manhã. Não tem como ele voltar atrás. Ele dá a vida pelo seu café da manhã. Então, é isso que você precisa fazer. Você não precisa estar envolvido com o seu vestibular. Você não envolvido você já vai estar, não tem como. Se você está no seu terceiro, segundo ano, você vai estar envolvido. Só que você tem que estar comprometido. Não virar um café da manhã com um porco, mas você entendeu, tá comprometido, dá o sangue, ele dá a vida. Você tem que estar comprometido, isso é muito importante. Viu? Exatamente. E com isso, Rafa, acredito que a gente já pode ir pro segundo tópico, que é justamente falar das características, né, Rafa? Quais são as peculiaridades dessa época de escola no vestibular? Vini, assim, eu vou citar duas aqui que eu considero que são essenciais, tá? Pra gente discutir aqui. A primeira característica é que na escola, diferentemente do cursinho ou de quem estuda em casa, na escola você tem provas, você tem a necessidade de estudar para as provas, das provas da própria escola mesmo, ao mesmo tempo que você se prepara pro seu vestibular. E isso pode ser que confunda a cabeça das pessoas. Porque, poxa, eu preciso estudar para a prova, eu preciso passar de ano e ao mesmo tempo eu preciso estudar para o vestibular. Dá um certa medo, confusão, né? E isso justamente pode ser uma coisa que te prejudica. Você precisa conseguir conciliar o estudo da escola para o vestibular. E tem muita gente que fala que até o próprio estudo da escola ajuda no do vestibular e o do vestibular ajuda na da escola. E a gente vai dar algumas dicas aqui mais pra frente de como você consegue ordenar os seus estudos justamente para isso conseguir te beneficiar. Dica não, Vini. Técnica, né? é diferente. Dica você acha em qualquer lugar. Aqui você acha técnica de verdade. Bom, e para que essas características possam então te beneficiar, Vini, você tem que ter um planejamento específico, né, cara? Você precisa ter uma ordenação nos seus estudos que vão permitir que você concilie os seus estudos para o vestibular e os seus estudos para a escola, para as provas da escola. Exatamente, né? Porque se você não conseguir ressaltar tanto a parte do vestibular quanto da escola, isso vai acabar te prejudicando, porque você vai ficar perdido. E essa é a primeira característica que a gente encara como extremamente relevante, tá? Porque se você consegue conciliar os dois, você se dá muito bem na escola. E a segunda característica que eu queria falar aqui, Vini, é o ambiente da escola. A gente até passou um pouco por cima, falou do ambiente da escola, que às vezes as pessoas não estão comprometidas, não estão na vibe de estudar. As pessoas estão na escola, elas nem sabem ainda como que é o vestibular, o que você precisa fazer para passar
na faculdade. Às vezes as pessoas estão tão perdidas, não sabem nem o que querem ainda e tal. E é claro que se você ainda não sabe o que você quer, é totalmente normal, é totalmente... Mas assim, tem pessoas na escola que não estão ligando muito assim pro futuro acadêmico. Exato, elas estão com outros planos, cara. Elas estão com plano no rolê do fim de semana. Elas estão com plano, cara, no que... em qualquer outra coisa, menos na faculdade que elas vão fazer, no projeto acadêmico que elas têm para a vida delas, ou qualquer tipo de futuro que elas têm. Elas estão só preocupadas no presente e às vezes até no passado, cara. Então é extremamente relevante a gente conseguir ressaltar que você precisa entender esse ambiente para você conseguir se destacar nele, para você conseguir, apesar desse ambiente, que muitas vezes é o que acontece, você conseguir superar ele. E para você superar esse ambiente, você precisa ter um propósito, né, Vini? Claro. Você precisa ter o seu propósito, você precisa saber o porquê que você quer passar na faculdade. E se você de fato quer, né? Mas eu acredito que se você está aqui assistindo a gente, no canal dos Irmãos Coelho, no podcast número 11, você está comprometido, você sabe o que você quer e você... talvez você não saiba exatamente o curso, mas você sabe que você quer uma vida diferente. Porque a gente acredita de verdade que só tem uma maneira de mudar o futuro do país. Claro. E para mudar o futuro do país, a gente acha que a melhor maneira é através da educação. É propiciando a educação para maior quantidade de pessoas possível e só tem essa maneira de você conseguir mudar um país. Exato. Através da educação. E qualquer discussão que a gente venha falar, tudo passa por educação. Exatamente. E quanto mais a gente consegue fornecer informações para que você que está do outro lado dessa tela, vendo esse vídeo, consiga implementar nos seus estudos, que você consiga ter resultados melhores, para você conseguir alcançar uma aprovação em uma faculdade, cara, conseguir um ensino superior, cara, isso é de extremo valor pra gente, porque a gente acredita que com um vídeo, com uma mensagem que a gente manda, até com o nosso treinamento, que a gente aborda para algumas pessoas que querem fazer parte do nosso time, que é extremamente positiva para um vestibular, que acaba ajudando, transformando a vida de uma pessoa, a gente acredita que a gente consegue fazer uma diferença. E essa pequena diferença é o que faz a gente estar aqui hoje. Então, cara, quando você encontrar o seu propósito, quando você encontrar a maneira que você consegue estudar melhor por conta de um objetivo que você tem, por conta de um propósito, isso vai te motivar de uma maneira que você nunca viu antes. Então, cara, se você ainda falar pra mim, mas eu nem sei qual curso, qual faculdade eu quero, dá uma olhada no nosso podcast 006, tá? Que a gente mostra lá 13 passos para você conseguir, que vão te nortear, para você escolher bem o curso e a faculdade que você quer. Isso vai te ajudar bastante, né? E é um podcast que a gente fala todo sobre controle emocional, como você consegue ter um controle emocional top, para não falar no seu vestibular. É para você não pirar na hora do seu vestibular, né? Para você não pirar nessa trajetória que pode ser árdua e solitária, como a gente disse. Bom, Vini, então é o seguinte, agora eu queria falar para a galera que tá assistindo, qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas estão na escola. Qual que é o maior erro, qual que é o perigo oculto que tem na escola? Cara, eu acredito que o principal erro, o maior erro, é a aceitação. Como assim aceitação? É a aceitação de que você não vai conseguir passar, de quem tá na escola precisa de mais um ano de cursinho, 2 anos, 3 anos de cursinho para passar no vestibular. E quantas vezes a gente não ouve isso? Pô, quem quer medicina tem que fazer 3 anos de cursinho, quem quer medicina tem que fazer 5 anos de cursinho. E cara, a grande verdade é que você não precisa. Você só vai fazer isso se você não conseguir aproveitar o seu tempo agora para conseguir resultados extraordinários no final do ano. Então, às vezes o que acontece, Rafa, é um ambiente negativo, de crenças limitantes. Como assim? O que são crenças limitantes? Nada mais são do que, cara, eu vou passar no vestibular no 3º ano. E aí vem um pensamento e você fala, cara, só passa no vestibular quem faz 3 anos no cursinho, 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, quem é gênio, quem estuda 15 horas por dia. E aí essas crenças limitantes vão fazendo com que a pessoa desista de conseguir um resultado extraordinário. E é por isso que a gente está aqui justamente para conseguir transformar até os seus pensamentos, para que você consiga entender que você não precisa disso tudo para conseguir passar. Você precisa combater essas crenças dentro de você. E só para você entender como que funciona todo esse processo. Cara, não sei se você sabe, Rafa, que um elefante de um circo ele era treinado antigamente. Pô, Vini, não sei, cara, como que o elefante era treinado? Cara, basicamente, eles colocavam uma corda no pescoço dele e amarravam uma pedra quando ele é bem pequeno. E toda vez que ele tentava andar, tentava se mover, ele não conseguia, né? Ele tentava, mas não conseguia, porque
a corda mostrava pra ele que não ia dar. E aí, quando ele cresce, eles amarravam um elefante em qualquer coisa, uma cadeira de plástico, num banquinho, qualquer coisa. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele acha que não consegue. E é isso que a gente está tentando te mostrar. Se você achar que consegue, é o primeiro passo, cara. Primeiro passo, se você achar que você consegue, para você conseguir. Então você precisa abandonar essas crenças limitantes para você conseguir, para você não ficar nesse processo de aceitação. Esse processo de aceitação, ele é o maior erro das pessoas que estão na escola mesmo, porque elas acabam aceitando, falando assim, pô, realmente, eu vou ter que fazer um ano de cursinho. E isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. A gente conhece inúmeras pessoas que passaram direto da escola e foram direto para a faculdade dos seus sonhos. Mas assim, incontáveis pessoas. E você também talvez conheça algumas pessoas que passaram por essa trajetória de passar da escola. Com certeza você tem um primo que conseguiu. Com certeza. Sempre tem um primo que conseguiu, alguma coisa assim. Então, cara, a partir do momento que a gente já falou qual é o maior erro, a gente já falou o segredo, eu acredito que tá na hora de a gente falar quais são as melhores maneiras para uma pessoa ordenar o estudo dela, Rafa. Então, para falar para ordenar o estudo dela, para sequenciar o estudo da pessoa, a pessoa precisa saber primeiro que um estudo, ele tem diferentes fases. E eu vou falar aqui para vocês as diferentes fases de um estudo, tá? A primeira fase que tem um estudo é o primeiro contato, tá? É o primeiro contato, quando você vê uma aula de um professor, vê uma videoaula, é o primeiro contato que você teve com aquele conteúdo, tá legal? Depois você tem o aprofundamento, né, que é a segunda parte. Ou seja, você vai chegar em casa, vai se aprofundar um pouco, você vai pegar a apostila da escola, você vai pegar um livro e você vai se aprofundar naquele conteúdo. Assunto, né, cara? Né? Depois você tem os exercícios. Você pode fazer os exercícios da matéria, começando, claro, pelos mais fáceis, indo para os mais difíceis, e depois você pode produzir o seu material, que seria o quarto passo. Quando você produz o seu material, você fixa melhor aquele conteúdo, você coloca nessa produção de material, na produção de um resumo, um flashcard, um mapa mental, você pode colocar um exercício que você acabou de fazer. Então é legal você usar essa produção de material e de fato fazer mesmo um material bom que você possa ir para o quinto passo, que é a revisão. É muito importante, Vini, você revisar o que você acabou de produzir. Porque quando você revisa o que você acabou de produzir, e revisa ao longo das vezes, periódicas vezes, você consegue passar aquele conteúdo da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. E esse é o objetivo, que você, num estudo, você consiga lembrar daquele conteúdo que você estudou. Porque quando chegar na hora do vestibular, você vai precisar lembrar daquilo. E a melhor maneira que tem de você conseguir lembrar daquilo é revisar periodicamente aqueles estudos que você fez. Porque tem duas maneiras de você conseguir lembrar das coisas que você estudou. A primeira é essa que eu acabei de contar, que é você revisar periodicamente, fazer revisões espaçadas do conteúdo. Assim você consegue memorizar. E a outra maneira, que é uma maneira um pouco mais difícil, que é você agregar uma emoção, né? Exatamente. Você vincular uma emoção naquele conteúdo. Você colocar uma forte emoção junto, porque você consegue lembrar das coisas que acontecem sob forte emoção. Como, por exemplo, antigamente o pessoal falava, onde você estava no dia 11 de setembro? E todo mundo sabia, onde estava no 11 de setembro? Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo agora, vendo esse vídeo, ouvindo o podcast, você não lembre onde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Por quê, Rafa? Porque talvez você nem esteja nascido nesse dia. Você nem era nascido, ou você era muito, muito pequeno para lembrar disso, né? Então, mas você provavelmente vai lembrar onde você estava assistindo o jogo quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. Claro. 7-1 da Alemanha foi difícil de engolir. Foi difícil de engolir, desceu raspando, mas você provavelmente lembra. Por quê? Porque é forte emoção, né? Se eu perguntar onde você estava no dia 4 de agosto de 2017, você não vai lembrar. Né? Ou talvez lembre, se foi um dia muito importante, né? Mas eu acredito que não. Eu não lembro. Foi aniversário, né, da pessoa. Se foi, parabéns! Mas se não foi, então talvez você não lembre, né, desse dia que eu acabei de mencionar, que eu já nem lembro mais qual que era. Então,
Esses são os 5 passos. Essas são as duas maneiras de você colocar um conteúdo na sua memória de longo prazo. E esses foram os 5 passos que você pode usar para ter um estudo um pouco mais regular. E como que você faz para sequenciar esse estudo, Vini? Cara, a partir do momento que a gente tem esses 5 passos, a gente tem que pensar que tem diferentes tipos de matéria. E, bom, eu vou dividir em 3. O primeiro deles são aquelas matérias que o conteúdo ainda não acabou. O professor começou a dar matéria lá na escola e tal, mas ele ainda não terminou. Então, você até consegue estudar, você consegue fazer uma pequena revisão do que ele deu, mas ele ainda não acabou a matéria, tá? O segundo tipo, Rafa, eu diria que é aquela que ele já terminou. Aquela matéria que ele já deu todo o conteúdo. O terceiro eu diria que é aquela matéria atrasada que você já deveria ter visto, mas você ainda não viu. E a quarta, eu disse que ia ter 3, mas vou colocar uma quarta também, que é aquela matéria repetida. Cara, principalmente, às vezes a pessoa tá na escola, tem uma revisão no final do ano, ou pra quem tá no cursinho e tá vendo esse podcast, cara, se você tá aqui, você não tá na escola, mas você pode ver, não tem problema. Cara, você já viu a matéria algumas vezes, você já viu 1, 2, e você até já sabe. Então, tem diferentes tipos de matérias, diferentes coisas que você pode encarar num estudo, e quando você sabe esses diferentes tipos, você tem que saber que tem diferentes maneiras de você estudar as matérias, quando você já sabe os tipos delas, tá? E ao longo assim de um dia na escola, você tem diversas aulas, né? Você tem diversas aulas, e quando você vai estudar, sempre as matérias delas, basicamente são esses 4 tipos que você acabou de mencionar. Exato. Né? Porque, revisando rapidamente para as pessoas poderem entender, quando o professor ainda não acabou, quando o professor já terminou a matéria, quando a terceira, quando ele acrescentou e você nem começou a estudar aquela matéria, ou seja, a matéria atrasada, e a quarta é quando é uma matéria que você já viu várias e várias vezes, né? Tá. E a partir daí, quando chega no seu período de estudos, você precisa ordenar as matérias. E como que você ordena, então, esses tipos de matérias, Vini? Cara, pro primeiro tipo, que é a matéria que você ainda nem terminou, eu falaria pra você fazer o seguinte: pega e, primeiro, revisa o que ele deu na aula. Revisa, vê tudo direitinho que ele viu, que você anotou lá no seu caderno da aula que ele deu, e depois, faz a tarefa, faz alguns exercícios básicos até, exercícios médios. Pega e começa a ver a matéria, entender a matéria, aplica os conceitos, principalmente revisa e faz exercício, faz essas 2 coisinhas, tá? Por quê? Porque a partir desse ponto você entende o que o professor está falando, você consegue acompanhar a aula dele melhor e você também já começa a aplicar, você já começa a ter aquela memória de fazer exercício mesmo, você vai entender melhor a aula dele na próxima aula que ele vai começar a terminar o conteúdo, né? E para as matérias do tipo 2, que são aquelas que o professor já acabou a matéria, você precisa fazer todas as fases que a gente falou. Ter o primeiro contato, aprofundamento, produção de material, né? Fazer exercícios e a revisão. Você precisa usar todos esses 5 elementos nesse tipo de matéria, no tipo de matéria que o professor já finalizou o conteúdo. Cara, isso é o ideal, você conseguir fazer um ciclo completo dentro dessa matéria que ele já acabou. Por quê? Porque aí você consegue colocar na sua memória de longo prazo, você consegue entender e aprender ela muito bem, tá? E quando a gente fala da terceira, aquelas matérias que estão mais atrasadas, aquelas matérias que você ainda não conseguiu colocar em ordem, cara, se der tempo, coloca ela em ordem. Agora, se você tem muita matéria atrasada, o que você faz? Você vai dar uma olhada na IRC dela. O que é a IRC? Nada mais é do que você analisar a importância, a recorrência e a complexidade dela. E a partir disso, você vai conseguir ver se ela tem uma maior prioridade para você ou não. Você vai ver se ela é importante para você desatrasar ela ou não. E se ela for, aí você desatrasa, faz um ciclo completo de estudos, se ela for muito importante. Então, aí a partir desse ponto, você consegue saber exatamente quais matérias desatrasar, quais matérias não são tão prioridade. Mas o ideal é, se você conseguir, desatrasa todas elas, fazendo um ciclo completo de estudos. Se não der, faz pelo menos uma revisão. Pelo menos uma revisão e alguns exercícios, tá? E as do tipo 4, Vini, que são aquelas matérias que você já viu algumas vezes, você tem que começar pelos exercícios, porque aí sim você vai identificar qual parte da matéria você tem uma lacuna. Então pega os exercícios do seu livro, pega os exercícios de aprofundamento e começa a fazer, que aí sim, Vini, você vai conseguir descobrir se você precisa estudar mais alguma parte daquela matéria, se tem, o que está faltando, porque às vezes a diferença entre você passar no vestibular e não passar é uma diferença muito pequena, é a diferença de 1, 2 exercícios que você erra ou que você acerta mais.
Então, é muito importante que você esteja dominando toda a matéria e nada melhor do que você fazer os exercícios para ver se você está, de fato, com aquela matéria afiada. Exato. Então, pega a matéria, começa fazendo exercícios. Pô, o professor deu, já faz um exercício e outro. Ah, não consegui fazer exercício. Consulta lá no seu caderno a matéria. Ah, não consegui achar no caderno. Vê na apostila, depois vê no livro. Então, a ideia é que você consiga, a partir daí, você consiga ir testando o seu conhecimento, colocando seu conhecimento em prática. Porque lá no dia do vestibular, você vai resolver exercício. Se você resolver o exercício, com a matéria tá ok, você acertou, passa pra frente. O importante é que você saiba resolver o exercício, né? Exato, pro vestibular é isso. Se você souber resolver bem o exercício, tá ok, né? Exatamente. E agora, Vini, nós vamos dar o recado que a gente falou para as pessoas que estão na escola pública. Você que está na escola pública, talvez você ache que não dá para passar no vestibular. E eu queria falar para você aqui, do fundo do meu coração, que dá sim. Ó, a minha esposa, ela fez escola pública a vida inteira. E ela é formada hoje pela USP, tá legal? Então, confie em você, você vai conseguir. Talvez você de fato precise de um ano de cursinho. Mas cara, se precisar não tem problema. Mas se você precisar não tem problema, mas não desista. Não é impossível que você passe. De escola pública consiga passar. Não é impossível, tá? E tem pessoas que conseguem de fato esse feito. E assim, essas pessoas estão de parabéns, porque a gente sabe que o nosso ensino público, ele já foi muito bom, ele não é um dos melhores, mas quem faz o seu estudo é você, entendeu? Porque depende mais de você do que do ambiente que você tá. Se você está lá, se você está comprometido, se você está estudando, você consegue, você tem chance. É esse recado que eu queria deixar para vocês, que você consegue sim passar. Tanto é que tem um aluno nosso da nossa plataforma do Segredo do Vestibular que ele chama Felipinho. Bom, não, na verdade, chama Felipinho, mas... Ele chama Felipe. Mas o Felipe, ele conseguiu passar numa faculdade para poder não pagar absolutamente nada. Hoje ele faz o curso que ele queria, na faculdade que ele queria, sem pagar absolutamente nada. Ele fez escola pública, ficou um ano inteiro sem estudar, sem fazer no cursinho, não, sem estudar não, sem ir pro cursinho, e ele conseguiu prestar Enem no final do ano, e hoje, com as técnicas, com as orientações que a gente deu para ele, todo o planejamento que hoje ele faz a faculdade que ele queria, na faculdade que ele queria, sem pagar absolutamente nada. E isso é muito gratificante, isso é muito legal, e a gente fica muito, muito feliz. E a gente quer que você também consiga fazer isso. Então, como que você pode fazer isso? Como que você pode ter contato cada vez maior? Você entra no nosso grupo do Telegram, que lá a gente posta orientações diárias, dicas diárias, que vão te ajudar, vão te impulsionar. E nem sempre são áudios fofinhos, nem sempre são coisas bonitinhas que a gente manda. Às vezes a gente chega com uma voadora nas costas, sabe? Porque às vezes a pessoa precisa disso, né, cara? Porque é diferente. Voadora nas costas é diferente de uma voadora no peito, Vini. Porque voadora nas costas, você pega impulso, te impulsiona pra frente e você vai em direção ao seu grande objetivo, tá legal? Então a gente quer te empurrar, a gente quer te impulsionar para frente, para que você consiga de fato atingir seus grandes objetivos. E outra coisa, cara, se você acha, não é típico uma pessoa conseguir passar da escola pública para uma faculdade, tá bom, não é típico, a maioria não consegue, mas para você ver, todos os anos tem gente na escola pública que passa. E como a gente sabe disso? Porque tem vaga no SISU, tem vaga pelo ProUni. Então, tem programas específicos que estão aí para te ajudar. E, cara, você consegue. A primeira coisa, remova as crenças limitantes que a gente já falou lá no começo do podcast. Aqui. Então, cara, você consegue. Primeira coisa, você consegue. Segunda coisa, tem programas específicos. Terceira coisa, entra no canal do Telegram pra gente dar mais orientações. E se você gostou desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com o grupo da sua escola, da sua sala. É muito importante pra gente, é muito importante pra todo mundo que vai assistir. Então, fica aqui o nosso grande abraço e até a próxima. Valeu!